irmãos, que a paz do Divino Mestre Jesus se faça em nossos corações e que a espiritualidade benfeitora nos ilumine, nos auxilie hoje e sempre. Nós vamos dar início às atividades dessa tarde, vamos fazer a leitura e em seguida a oração inicial. Caridade sempre. Na verdade vos digo que quantas vezes vós fizestes a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim é que o fizeste. Jesus, Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 40. Em todas as situações que atravessares na vida, lembra-te da caridade, que deverá ser praticada de uma forma ou de outra. Não julgar os maus atos alheios, saber compreender os erros de nossos irmãos, desculpar as agressões que tenhamos sofrido, também são formas de se praticar a caridade. Que seria de nós, se Deus não tivesse caridade para conosco, se não desculpasse as nossas ofensas, se não nos desse oportunidades de retificarmos os nossos erros? Auxiliar o delinquente para que se torne mais responsável pelos seus atos, amá-lo ainda assim e respeitá-lo como um doente necessitado de recuperação, também é manifestação de caridade. Da mesma forma, aquele que se tenha desviado dos deveres assumidos para conosco e com isso nos acarretado grandes sofrimentos, requer o nosso entendimento para que consigamos desculpá-lo. Isto igualmente é caridade. Caridade sempre, caridade para com todos. Caridade não só como doações materiais, mas caridade como manifestação do amor. Procura, meu irmão, vivenciá-la intensamente, dando não só daquilo que detens em recursos amoedados, mas dá de ti mesmo, teu tempo, teus sentimentos mais puros, com esquecimento de todo o mal que sofreste ou presenciaste. Não te esqueças de que todo o amor que estenderes, se nascido da pureza do teu coração, a ti mesmo retornará um dia como bênçãos do Pai. Essa mensagem é linda, né? É do livro Na Cura da Alma, de Lúcia Comaná. E é interessante que essa mensagem nos faz sempre relembrar o que a doutrina nos fala desse nosso campo magnético, aquilo que nós vamos doando ao universo, esses nossos sentimentos, pensamentos, palavras, ações, eles fazem parte da nossa irradiação. Irradiando caridade não tem como recebermos, a não ser o amor. E assim, elevando os nossos pensamentos a Ti, Jesus, lhe agradecemos por conhecermos a Tua doutrina que nos traz o maior conhecimento de todos, o que mais agrega a riqueza em nós, o conhecimento do amor, desta essência que somos nós, imagem e semelhança do próprio amor. Lhe rogamos, por esta tarde de hoje, que os ensinamentos sejam abençoados, que nós possamos compreendê-los e praticá-los, vivenciar a caridade, esse amor em ação, e que o Pai nos abençoe os coordenadores desta tarde. E nisso nós vamos chamar o Denner para fazer o livro dos Espíritos e em seguida a Ana Cristina vai falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Boa tarde, meus irmãos, minhas irmãs presentes na nossa casa. Boa tarde também aos nossos irmãos conectados através do YouTube. Bom, dando continuidade ao nosso estudo do Livro dos Espíritos, hoje nós continuaremos com a segunda parte do capítulo 8,
que trata sobre a emancipação da alma. E o item, iniciaremos um novo item hoje, é o item 6 desse capítulo, que se trata da êxtase, nas questões de 439 a 442. E aí, meus irmãos, só para nós recapitularmos um pouco, quais os subtítulos desse capítulo que nós já estudamos em semanas anteriores. Outros irmãos estiveram aqui justamente apresentando esses subtítulos a nós. Então nós já passamos aí pelo estudo do sono e dos sonhos. Nós já vimos também a respeito das visitas espíritas entre pessoas vivas, a transmissão oculta do pensamento. Nós já vimos também sobre a letargia, a catalepsia e as mortes aparentes. O sonambulismo foi o item recém-encerrado. E hoje nós daremos início ao item da êxtase. E na sequência nós teremos ainda o item falando da dupla vista e um resumo teórico aí do sonambulismo, da êxtase e da dupla vista. Então hoje, dando início ao item 6, faremos 4 questões deste item. Na semana que vem, outro irmão concluirá esse estudo e depois nós finalizaremos o capítulo nas semanas seguintes. E aí, para nós entendermos um pouco mais, em relação a esse capítulo, a todos esses itens, o qual nós mencionamos anteriormente, todos eles se tratam dos fenômenos de emancipação. Quando a gente fala aí do sonho, do sonambulismo, da êxtase, da dupla vista, da catalepsia, da letargia. Então, fenômenos de emancipação. Emancipação de quê? Fenômenos em que a alma se encontra ali liberta do corpo físico. Então, cada um desses fenômenos aqui, em maior ou menor intensidade, o espírito tem essa liberdade de se emancipar do corpo. E hoje, estudando especificamente a êxtase, e entendendo um pouco mais sobre os fenômenos de emancipação da alma, como é que a gente consegue entender tudo isso? Quando a gente estuda as propriedades do perispírito, nós notamos que esse perispírito ele está intimamente em contato com o corpo físico, molécula a molécula, de tal forma que o espírito ele só tem a liberdade completa para se desvincular desse corpo após a morte do envoltório material. Então, ou seja, quando se fala de emancipação da alma, é uma relação direta entre corpo físico, entre corpo perispiritual e espírito. Então, ou seja, à medida que aumenta-se essa intensidade dessa emancipação, a gente vê um desprendimento maior ou menor desse perispírito. E aí, ou seja, entendendo um pouco mais, quando o corpo entra num estado aí, neurofisiológico alterado, como se diz, os estados alterados de consciência, que a gente vê esses estados alterados através do sono físico, do sonambulismo, da êxtase e até mesmo do coma, é uma condição aí para que o espírito possa, a alma possa se emancipar. O perispírito tem essa possibilidade de expandir-se e o espírito liberta-se parcialmente do corpo em repouso, mas ainda ligado a este por um laço fluídico. Como nós vimos, esse desprendimento total ele só acontece mediante a morte do corpo físico. E aí, para a gente entender em que situações que tudo isso acontece, justamente todas as noites ou manhãs aí quando nós dormimos, Então, ou seja, existe esse desprendimento aí através desse estado neurofisiológico, que um deles é o sono, Nós já tivemos oportunidades de ouvirmos depoimentos de irmãos que já estiveram em coma, em estado de coma, e trouxeram para nós uma experiência de quase morte, justamente desse desprendimento, dessa presença
em outros mundos, né, através ali do seu perispírito. Então, o coma é uma das condições, né, que esses irmãos podem trabalhar essa emancipação da alma. Nós podemos emancipar a nossa alma. E aí, para nós entrarmos agora no estudo da êxtase, né, vale a gente entender, né, que a êxtase, sendo essa uma das condições de emancipação da alma, é um estado de comunhão profunda entre o encarnado e o mundo espiritual. Então, através do sono e do sonho, através do sonambulismo, existe aí um desprendimento parcial, uma emancipação parcial, e a gente vê que o estado de êxtase, ele é um estado onde esse espírito tem uma liberdade maior, uma liberdade de ir ao mundo espiritual, né, com um desprendimento, inclusive, maior, mais independente desse corpo físico. E aí, entrando na primeira questão do nosso estudo da tarde de hoje, nós questionamos qual a diferença entre o êxtase e o sonambulismo, né? Então, o êxtase é um sonambulismo mais apurado. A alma do estático é mais independente. Então, ou seja, ele tem mais uma liberdade, ele tem mais condições de se desprender mais do que no estado sonambólico. Então, a diferença é justamente essa, né? Existe esse desprendimento, como existe ali, né, no estado sonambólico, porém, de uma forma mais independente, onde esse espírito tem maiores condições de realmente ir mais além do que ele tivesse no estado sonambólico. E aí a gente vai entender um pouco mais adiante que essa condição está muito relacionada ao estado ali de depuração desse espírito. Então, ou seja, quanto mais depurado é esse espírito, mais condições ele tem de emancipar-se mais de forma independente e de forma mais intensa do seu corpo físico. A questão 440 continua, né, questionando se o espírito do estático penetra realmente nos mundos superiores. Então, ao acontecer essa emancipação, esse espírito, ele tem condições de ir a mundos superiores ou não, né? E a resposta é que sim, ele os vê e compreende a felicidade dos que os habitam. É por isso que desejaria permanecer neles, mas há mundos inacessíveis aos espíritos que não estão bastante depurados. Então, meus irmãos, aqui existe uma afirmação de que esse espírito pode realmente penetrar em mundos superiores. Mundos superiores a gente sabe que é morada de espíritos superiores, espíritos de primeira classe, né? Espíritos puros. Então, ou seja, um espírito na condição de penetrar realmente esses mundos, ele vai estar o quê? Realmente conhecendo mundos felizes. Então, imagine um espírito que tem essa oportunidade, uma condição de visitar, né, mundos superiores. Que experiência fantástica que não é, né? Nós vivemos aqui num mundo de expiações e provas. A gente sabe que nesse mundo predomina o mal. Então, imagine só uma experiência de visitar ali, né, através dessa emancipação da alma, mundos superiores. Ver o amor que habita no mundo superior. Que experiência fantástica, né? Eu imagino, na condição de um espírito como esse, eu não queria voltar ao mundo de expiações e provas, né? Então, deve ser uma experiência fantástica, né? Com certeza. E aí a questão 441, quando o extático exprime o desejo de deixar a terra, fala sinceramente e não retém o instinto de conservação. Então imaginem esse espírito passando por essa oportunidade de conhecer, né, de visitar esse mundo superior,
né? E ali desperta nele o interesse de deixar a terra, né? Por ter passado por uma experiência muito melhor do que ele vive no mundo, por exemplo, de expiações e provas. E aí questiona se ele tem total liberdade ou se o instinto de conservação o retém, né? Antes de nós irmos para a resposta dessa questão 441, é muito importante a gente também entender o que é o instinto de conservação. Por que existe esse instinto de conservação? E a gente traz aqui um esclarecimento que o instinto de conservação ele é uma lei natural, é uma lei divina. E por que ele existe? Ele existe justamente porque a vida num corpo físico, essa vida, essa experiência a qual nós estamos aqui, passando por ela, ela é necessária justamente para quê? Para nós aperfeiçoarmos. O nosso espírito utiliza desse envoltório material justamente para quê? Para que a gente passe pelas experiências aqui da matéria e realmente possibilite a evolução, né, principalmente do nosso progresso moral. E a destruição antecipada, ela entrava o desenvolvimento do princípio inteligente. Então, ou seja, esse espírito passando por uma oportunidade dessa, de realmente querer deixar a Terra de forma antecipada, né, diante de uma experiência lá nos mundos superiores, ele não tem total liberdade para isso, né, dependendo do seu grau de depuração, a gente vai ver isso, porque ele estaria ali contrariando essa questão do instinto de conservação. Então, a resposta dessa pergunta é justamente que isso vai depender, né, do seu grau de depuração. Então, se já é um espírito numa elevação, numa condição de preparo suficiente para ele, né, deixar a Terra diante dessa experiência, ele se vê ali a sua posição futura melhor que a vida presente. Então ele faz esforços justamente para romper esses laços que o prendem na Terra. Então, imaginem vocês, né, a gente fazendo uma analogia aqui. Nós falamos alguns minutos atrás que o coma é uma condição, né, ali, um estado em que esse espírito pode emancipar, né, a sua alma pode ser emancipada. Então, um irmão ali num estado em coma, tendo ele essa oportunidade de emancipar a sua alma e ir a mundos superiores, então essa oportunidade vai inclusive ajudar esse irmão a se desprender dessa matéria. Tendo ele ali condições, já tendo o entendimento necessário, ele vai justamente, né, ajudar, inclusive, nesse desprendimento entre corpo material e corpo espiritual. E aí, entendendo um pouco mais do princípio inteligente, né? Então, né, nós temos Deus como a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, e, através da sua criação, nós temos o quê? O princípio espiritual, ou princípio inteligente universal, que é justamente a criação dos espíritos. Então, quando se diz aqui, né, que não necessariamente ele passando por essa experiência, ele pode, né, já se desprender dos laços terrenos e ir para mundos superiores, é justamente porque se ele não tiver preparado por isso, se ele não tiver em condições para isso, ele está, né, contrariando esse princípio inteligente. Por quê? Ele ainda precisa continuar nessa experiência aqui na Terra, justamente para que ele depure um pouco mais até que ele tenha condições para isso. E não contraria aí, nem entrave, né, o desenvolvimento desse princípio inteligente. Então, além do princípio espiritual, né, ou princípio inteligente, que é o próprio espírito, nós temos também o princípio material, ou o fluido universal, né, também obra da criação de Deus. Então, sempre que se fala em princípio inteligente, a gente tem aí a relação com a criação dos espíritos, né? E claro que Deus cria os espíritos, esse princípio inteligente, mas dá também a individualidade para cada um deles. Então, o princípio inteligente criado por Deus é justamente essa individualidade. E aí, meus irmãos, passando aqui para a questão 442, para nós encerrarmos o nosso estudo da tarde,
Essa questão diz o seguinte: se abandonarmos o estático a si mesmo, sua alma poderá abandonar definitivamente o corpo? Então, imagine esse irmão passando por essa experiência, habitando lá, temporariamente, mundos superiores. Se nós deixarmos ele, a vontade dele, ele pode realmente se desprender desse corpo? E a resposta é sim. Ele pode morrer, e por isso é necessário chamá-lo por meio de tudo que pode prendê-lo a este mundo. E, sobretudo, fazendo-lhe entrever que, se quebrasse a cadeia que o retém aqui, seria esse o verdadeiro meio de não ficar lá, onde vê que seria feliz. Então, é necessário justamente nós intervirmos, como se diz aqui, e trazer esse irmão de volta, justamente porque, se não é o momento ali, desse desprendimento, de desvincular-se desse corpo físico, e quebrar isso vem contrariar, inclusive, esse princípio inteligente, como nós vimos na questão anterior. Então, diante de um irmão nessa condição, nesse estado de êxtase, realmente o nosso papel é intervir nisso aí e trazê-lo novamente à presença aqui do mundo físico, Então, meus irmãos, na próxima semana, esse tema será concluído com 4 questões ainda restantes desse item 6, e depois nós entramos no novo item para finalizarmos esse capítulo nas próximas semanas. Eu agradeço a todos, desejo uma boa tarde e alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Que Jesus abençoe cada um de vocês, uma excelente semana e fiquem todos na paz de Deus. Muito obrigado. E na sequência, eu convido a Ana Cristina para o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Prontinho. Boa tarde, meus irmãos. Bom, hoje no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos dar início ao capítulo 4, que é ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Parece que está dando eco. Certinho? Ainda está um pouco. Bom, agora parou. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, que vai tratar do assunto da reencarnação. E é interessante a gente pensar que, na verdade, esse é um dos fundamentos da doutrina espírita, um dos pilares da nossa doutrina. E aí, o que a gente ficou hoje para trabalhar com vocês? Os itens de 1 a 4. E os 3 primeiros itens, na verdade, tratam de excertos de 3 evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas. Eu vou fazer uma leitura rápida porque é importante para o nosso estudo de hoje. No primeiro, o Evangelho de Mateus diz o seguinte: E veio Jesus para os lados de Cesareia de Filipe e interrogou seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que é o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, e outros que Jeremias ou algum dos profetas. Disse então Jesus: E vós, quem dizeis que sou eu? Respondendo, Simão Pedro disse:
tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E respondendo Jesus vai dizer, bem-aventurado és Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram isso, mas o meu Pai que estás nos céus. Essa é a passagem de Mateus. Depois vem a de Marcos e Lucas, que vai dizer o seguinte: e chegou a Herodes, o tetrarca, notícia de tudo que Jesus obrava, porque diziam uns, é João que ressurgiu dos mortos, e outros, é Elias que apareceu, e outros, é um dos antigos profetas que ressuscitou. Então disse Herodes, eu mandei degolar a João, quem é, pois, este, de quem ouço semelhantes coisas? E buscava ocasião de o ver. E mais uma passagem de Mateus e Marcos, que diz o seguinte, após a transfiguração, e os discípulos perguntaram, dizendo, por que dizem os escribas que importa vir Elias primeiro? Mas Jesus respondendo disse, Elias certamente há de vir e restabelecerá todas as coisas. Digo-vos, porém, que Elias já veio e eles não o conheceram, antes fizeram dele quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer as suas mãos. Então compreenderam os discípulos que de João Batista é que ele lhes falara. Por que a gente leu rapidamente esses três trechos dos evangelistas? Porque, na verdade, a gente vai perceber pelos evangelhos que o assunto, o tema da reencarnação não é uma teoria recente e nem propriedade do Espiritismo. Nós vamos entender que é um conceito filosófico que data de eras primordiais na humanidade. Então, nós vamos entender com isso que essa ideia de uma essência, de que somos constituídos, essa ideia de que nós temos uma essência que não é física e que nós vamos retomar um outro corpo para dar continuidade às nossas experiências tão necessárias para a nossa pureza de espírito. Então, nós vamos entender que esse tema, ele não é, como se diz, não veio com Kardec nas mesas girantes, já estava desde sempre, para dizer assim mais preciso, a era da própria civilização egípcia, remonta desde aquela época. Então o que a gente vai perceber, meus irmãos, que é um conceito filosófico, é um conceito que inclusive está em muitas filosofias e muitas religiões, como por exemplo o hinduísmo, como o budismo, como os povos originários, que são os indígenas, como algumas correntes do judaísmo. Então a gente vai perceber que esse fundamento, ele deixa de ser teoria, deixa de ser crença. Esse fundamento está baseado em muitas religiões e muitas filosofias também. Basta lembrar de Pitágoras, basta lembrar de Sócrates e Platão. Inclusive, a doutrina espírita faz menção à teoria da metempsicose, porque ali Pitágoras foi um dos primeiros a dizer sobre essa migração de um corpo para outro. Pitágoras vai trabalhar na metempsicose essa transmigração da alma. É claro que a gente vai entender que ainda é uma questão que podia ter uma reencarnação em corpos de animais. Nós sabemos, com a doutrina espírita, que isso não ocorre, mas já era um conceito que tratava do renascimento da alma, ou seja, que essa alma voltava numa outra forma física. Depois a gente vai ter Sócrates e Platão fundamentando melhor ainda essa questão. Tanto é que no Evangelho segundo o Espiritismo, lá na introdução, o que a gente tem? A gente tem ali os 21 pontos de semelhança entre Sócrates e Platão com os ensinos de Jesus. Então a gente não vai ver só ali a questão da imortalidade da alma, mas vai ver inclusive o tema do renascimento da alma, da transmigração da alma. Então o que a gente vai percebendo com esse estudo que a gente vai fazendo? Que é um fundamento que está na civilização, que está na humanidade desde sempre. É um assunto que é trabalhado, inclusive, em muitos textos sânscritos, que recentemente descobriram que essa roda do Sansara, que eles chamam dessa forma, era nada mais, nada menos os vários ciclos de existência que todos devemos completar para poder chegar ao que eles chamam de iluminação espiritual. No budismo, isso é dado um nome, Nirvana. Na doutrina espírita, como vamos aprender, é que nós vamos a experiências materiais, nelas nós vamos encontrar sempre a possibilidade de trabalhar as nossas qualidades, que muitas nós já temos, e também de trabalhar as nossas inferioridades, para a gente acender aí essa construção do nosso ser imortal. Então a gente vai percebendo, meus irmãos, como é importante
esse assunto, como que os evangelistas, na verdade, eles não estavam dizendo de um assunto também inovador, já estava entre eles há muito tempo. Cristo já trabalhava isso, e mesmo antes do Cristo, há textos de 500 anos antes de Cristo datando sobre a questão da reencarnação. O Velho Testamento, inclusive, está sendo muito trabalhado por grupos de pesquisa. Há um específico na Universidade Federal da Paraíba, que o coordenador é o Severino Celestino, que é um espírita, inclusive, que trabalha com o Velho Testamento. Ele vai dizer, por exemplo, que na Torá dos judeus a gente vai encontrar a ideia reencarnacionista. Inclusive, você encontra ali o termo, a roda da alma, o giro da alma, algo que é cíclico, falando do renascimento. Aí a gente vai se perguntar, mas por que então, à época do Cristo, havia tanta confusão, né? Por que algumas pessoas falavam em ressurreição? E o Severino vai explicar por quê. Ele vai dizer que o profeta Daniel esteve na Babilônia, e ali, quando ele estava na Babilônia, ele teve contato com a visão do corpo ressurreito. E aí ele vai fazer essa alteração na Torá. E aí, na verdade, o que a gente vai ter ali? Convivendo duas leituras distintas, né? Uma que trata da reencarnação e outra que trata da ressurreição. E aí que vai ser o X da questão, né? Jesus já vinha trazendo aquilo que já estava sendo trabalhado, a ideia reencarnacionista, como está nessas 3 passagens que nós lemos aqui agora para vocês. Aí a gente vai entender que, então, havendo essa alteração, os judeus vão fazer assim essa confusão, vai ficar uma coisa não muito bem definida. E quem vai dizer isso para nós? O próprio Kardec, no item 4. O item 4, Kardec está considerando isso, que eles entendiam a reencarnação com o nome de ressurreição, e que isso não estava muito bem definido. Claro que o Kardec não menciona essa questão do profeta Daniel, mas ele está mencionando que havia então uma certa confusão ali dentro. E que aí a gente vai entender que, na verdade, hoje, com os estudos que nós temos, que a ressurreição é impossível. Como é que você vai retornar, né? Ninguém viu até hoje alguém que morreu se levantar e continuar, né? Como diz o Kardec, esse retorno à vida do próprio cadáver é materialmente impossível de se considerar. Então, a única possibilidade é a reencarnação, que é a volta, né, desse espírito numa nova forma física. Então, quando Jesus fala que Elias havia de vir, né, e que ele veio e não foi conhecido, era de João que ele falava. Então, essa passagem de Mateus e Marcos aqui no final nos dá justamente o entendimento que João era Elias. João retornou para restabelecer todas as coisas conforme Elias havia colocado. E só que não conheceram, por quê? Porque não consideravam a partir da ideia da reencarnação. E aí a gente vai entender que Elias então se reencarna como João. Continuando, nós vamos ter então essa pergunta, né? Mas existe ressurreição? O que o Espiritismo fala disso? Então, a gente vai ver isso aonde? Kardec vai nos explicar. No capítulo 15 do livro A Gênese, nos itens de 37 a 39. Ali, Allan Kardec vai apresentar para nós vários casos de ressurreição. Por que é de ressurreição? Porque aí a gente já vai entender. Ele fala do caso do filho da viúva de Naim, ele fala da filha de Jairo e fala do caso mais polêmico e mais conhecido, que é Lázaro, né? Lázaro, que estava há 4 dias no sepulcro. E a gente vai saber depois, hoje com a ciência, que os estados de letargia podem durar até 8 dias. E aí Kardec vai dizer por que é ressurreição, porque a gente tem ali uma morte aparente, não foi uma morte definitiva, não houve o rompimento do laço do perispírito. Então ele vai explicar justamente, então você não teve a falência dos órgãos vitais. Ali está o corpo ainda com uma certa vitalidade, mas não muito perceptível. E é o que vai acontecer com Lázaro quando Jesus se aproxima. O que Jesus vai operar naquele momento? Fluidos que vão reanimar o corpo de Lázaro, que estava aparentemente morto. Ele não estava morto de fato.
reanimando esse corpo, ele vai voltar à sua vitalidade. Daí a ideia do milagre, mas na verdade nós viemos a saber depois que se tratava desses fluidos que o Cristo operava muito bem, devido à sua grandeza espiritual, para retomar, para recobrar a vitalidade do corpo de Lázaro. Então, esses são os casos de ressurreição que o Kardec vai trabalhar. Aí sim, a gente vai entender que são casos de ressurreição porque não havia rompido o laço do perispírito, não havia tido ainda a falência dos órgãos vitais. E isso é importante porque aí sim a gente entende através do Espiritismo que essa doutrina consoladora, que é reveladora em todos os sentidos, como que se dá então os casos de ressurreição e por que da necessidade da reencarnação. E a gente vai então para o Livro dos Espíritos, onde a gente vai encontrar um estudo belíssimo de Allan Kardec falando da pluralidade das existências. Além de todas aquelas questões muito bem colocadas por Kardec e respondidas pelos nossos irmãos, nós vamos ter um resumo teórico de Kardec explicando exatamente tudo o que a gente precisa saber da necessidade da reencarnação. Ali nós vamos ver, por exemplo, a questão de 166, a linha B, em que Kardec pergunta: vamos ter várias existências corpóreas? E o que os espíritos respondem? Sim, todos teremos várias existências, e isso, quem diz o contrário disso, quer manter-vos na ignorância. Olha como é séria essa resposta dos espíritos. Olha como é sério o ensinamento que o Cristo veio trazer para nós. Como é sério entender que diferente disso é nos manter na ignorância. Quer dizer, o entendimento da reencarnação, da pluralidade das existências é que nos leva à lógica de que Deus é infinitamente justo, que Deus é infinitamente bom e que é extremamente misericordioso para com todos nós. E aí a gente vai entender que a pluralidade das existências vai permitir o quê? Uma jornada de grandes aprendizados. Só assim a gente consegue uma única existência, seria impossível, né, meus irmãos? Outra coisa, a gente vai desenvolvendo nas existências materiais essa genuína moral, porque muitas vezes a gente vai errar, mas a gente vai aprender com os nossos erros, e aprendendo com os nossos erros nós vamos dando passo adiante até que a gente já tem conquistado ali uma virtude. A gente vai aprender com a pluralidade a harmonizar o nosso pensamento e o nosso sentimento, que é muito importante, né? Muitas vezes nós não temos os dois trabalhados da forma correta. Nós vamos aprender também com a pluralidade das existências que a gente precisa entender que é uma cooperação que existe entre as nossas várias encarnações. E quando a gente fala em cooperação, o que a gente está dizendo? Tudo no universo coopera para funcionar adequadamente. Por exemplo, há um estudo de um biólogo norte-americano chamado Edward Wilson, que escreveu um livro em 2018 que se chama O Sentido da Existência. Ele não está abordando sobre o princípio da reencarnação e nem da imortalidade. Qual que é a análise que ele faz? Ele está tratando da existência no sentido da evolução das espécies. Então, ele vai falar que desde lá, da época do homem de Neandertal, como que veio acontecendo essa evolução material que ele está considerando. Olha que interessante, ele vai dizer, por exemplo, que lá nos primórdios nós estávamos sob influência de uma força, de um gene que ele decidiu chamar de gene egoísta. Por quê? Porque era o momento da seleção natural, venceria aquele que fosse o mais forte. Então mandava ali que o mais forte pudesse vencer e conseguir levar adiante o seu gene, né? a sua capacidade de realizar as coisas, até o momento em que esse instinto, que já era uma inteligência rudimentar, passa à inteligência de fato. É essa que nós temos o raciocínio, o entendimento, a reflexão. E aí o que vai acontecer? Uma outra força assume o lugar, que é a do gene altruísta. E diz Edward Wilson que essa é a forma que nós encontramos de estabelecer as relações humanas em sociedade. É pelo gene altruísta que nós vamos trabalhar, por exemplo, na nossa existência, a cooperação uns
com os outros. E isso ele está tratando num espaço muito pequeno que nem é do espírito, ele está falando das relações entre os homens. E quando a gente pensa nessa analogia para o espírito, meus irmãos, será que no espírito não seria uma cooperação entre as nossas várias existências? Por exemplo, o que é a reencarnação, se não essa cooperação entre as várias existências que tivemos para construir o espírito imortal lá na nossa pureza de espírito? Então, o Wilson ele trouxe essas etapas na evolução material. Mas como seria isso para o espírito? Tem uma frase de Kardec que está, acho que há muitas moradas, né, se eu não me engano, que ele diz assim, o que seria essa cooperação? Né? O Kardec diz que a reencarnação seria esse elo de ligação entre as existências de um mesmo ser, né, do mesmo indivíduo, a existência deste indivíduo com relação aos demais, do mesmo planeta, a existência das pessoas deste planeta para com seres de outros mundos. E o que a gente entende isso? Que é uma cooperação constante com todos os espíritos criados pelo Pai em todas as partes do universo. A imensidão da criação do Pai e de todos nós que vamos até Ele a partir do trabalho que vamos desenvolvendo, seja individual, seja de forma coletiva. E aí a gente entende essa fala de Kardec e vai entender, inclusive, que só através da reencarnação a gente é capaz de se consolar de fato. A gente é capaz de entender, porque a gente tem um discernimento para entender o que é a consolação. Só através da reencarnação a gente entende todos os atributos de Deus, a sua infinita misericórdia, o seu infinito amor, a sua infinita bondade. E aí a pluralidade das existências, segundo Kardec, lá naquele resumo que ele faz no Livro dos Espíritos, vai explicar a diversidade que existem de raças, de pessoas diferentes, a variedade de aptidões, porque algumas pessoas têm um dom específico e outras não, a desigualdade que ainda existe no nosso mundo, né? Ele vai também explicar através da reencarnação, e essa ideia que se tinha, que a pessoa nasce às vezes para o mal ou para o bem, a gente vai entender que isso também não existe, que isso é uma questão que nós vamos trabalhar nas nossas várias existências. E aí na questão de 167, o Kardec vai perguntar para os espíritos, qual é a finalidade, enfim, da reencarnação? E o que os espíritos vão responder? Eles vão dizer para nós que é a expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? Então, é só assim que a gente entende a justiça divina, a misericórdia de Deus para com todos nós. Só assim a gente entende que é através das várias existências materiais que nós vamos ir alcançando os vários degraus. Esses degraus que fazem parte dessa escada da evolução. Só assim a gente vai poder realmente conquistar cada vez mais qualidades, né? Cada vez mais virtudes e também combater as nossas inferioridades. Mas o mais importante, talvez mais bonito que Kardec trabalha, é que tudo isso está direcionado pelo nosso livre-arbítrio. Nós vamos escolher, nós vamos decidir, nós seremos capazes de contar a nossa própria história, amparados sempre pelo amor do Pai, porque a reencarnação é o seu método educativo, é o fundamento que nos leva até Ele. E aí chega esse aprendizado, e o que a gente tem que refletir sobre ele? Será que a gente está fazendo o que Jesus nos pediu diante da reencarnação? Estamos amando os nossos irmãos como amamos a nós mesmos? E aí vem esse questionamento quando a gente está lidando com a chave da reencarnação. Porque se a reencarnação é justamente se ver irmão, né, fraternalmente, porque o que a gente está fazendo com esse fundamento que está conosco hoje? Aí vem a oportunidade da gente pensar, né, as reflexões urgentes que a gente tem que fazer sobre o processo, né, que nós vivenciamos hoje na atual existência. Porque ainda existe, meus irmãos,
Nesse planeta em que vivemos, muita intolerância nos lares, ainda existe desigualdades gritantes, ainda existe essa visão de que o sofrimento alheio não é importante. Então, o que a gente está fazendo, sendo espíritas e reencarnacionistas? O que a gente está lendo na nossa existência no dia de hoje? E é importante a gente refletir sobre isso, meus irmãos, porque, na verdade, não é questão do olhar só que a gente tem que desenvolver para nós, mas também para o outro. A reencarnação, ela não é só a oportunidade de retomar, reaprender, arrepender e reparar. Ela é a oportunidade de ter o discernimento, de empatia, de se ver no lugar do outro. Porque nós vamos nascer muçulmanos, nós vamos nascer católicos, judeus, negros, índios, brancos, homem, mulher. E por que o preconceito? Porque a gente entender que a gente tem mais direito do que o outro. É se ver sempre como irmão, é se colocar no lugar do outro. E o que dizer então dos julgamentos que a gente faz, né? É muito fácil julgar o outro. O olhar de julgamento. Esse olhar de julgamento, inclusive, nós temos uma facilidade muito grande, mas quando a gente vai olhar para nós, será que a gente não atenua as nossas faltas? Inclusive, Santo Agostinho diz, né? Olha para o espelho, porque o espelho não vai deixar você atenuar a sua falta. Olha para o espelho e imagine que é uma outra pessoa, para você não passar a mão na sua cabeça, justamente para a gente poder ter indulgência no nosso olhar. A olhar para o outro e não ser tão duro e tão inflexível com o outro, porque Deus é misericordioso e Pai de todos nós. E aí nós vamos entender que então a reencarnação, ela é um grande antídoto para todos esses venenos do preconceito, para todo o veneno que existe também quando a gente não entende a opinião alheia, quando a gente acredita que a gente está sempre certo. É essa venda do orgulho que muitas vezes nós permitimos que esteja nos nossos olhos. E refletir então sobre as nossas ações a partir do fundamento da reencarnação abre várias portas. A gente disse aqui a variedade das aptidões, o entendimento, a lógica do sofrimento. A consolação vem de uma outra forma. Lacordaire tem uma mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo em que ele fala do bem e mal sofrer. Como é que esse bem e mal sofrer? Se temos a reencarnação como fundamento, se somos espíritas, vamos buscar esse bem sofrer, vamos ver o entendimento disso. E aí sim a gente entende, né, meus irmãos, que o Pai nos conduz até Ele através da pluralidade das existências. Vamos entender as aflições, vamos entender as injustiças, mas principalmente vamos tolerar mais, vamos julgar menos, vamos ver o outro com os mesmos erros e defeitos que nós podemos ter, mas sem olhar para eles e dizer, nossa, você fez algo terrível. Não, vamos fazer o contrário disso, vamos acolher. O acolhimento talvez é o que mais precisamos realizar nos dias de hoje. Leon Denis tem uma frase que tem tudo a ver com esse estudo, né? Ele diz o seguinte, que está no livro Depois da Morte: eterna viajora, a alma deve subir assim, de esfera em esfera para o bem, para a razão infinita, alcançar novos níveis, aprimorar-se sem cessar, em ciência, em critério, em virtude. Então a reencarnação, ela não é só um conceito, ela é um conceito, mas ela não é só esse conceito. A partir do momento que a gente tem como pilar da nossa doutrina, a partir do momento que a gente entende as circunstâncias da vida através desse fundamento que o Cristo nos trouxe, que os evangelistas nos mostraram aqui nessas passagens, o que devemos fazer? Traduzir isso como comportamento, traduzir isso como uma prática verdadeira, porque só assim a gente vai ter ações verdadeiras de grande paz, de grande luz. E essa luz que vai resplandecer no final, porque estaremos todos ao lado do Pai. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Estava esquecendo, família. Irmãos, chegamos ao final da nossa reunião da tarde de hoje e para encerrarmos temos um recado
Ontem estivemos reunidos em nossa casa preparando a pizza do bem. Então, aqueles irmãos que tiverem interesse em adquirir, ao final da nossa reunião, estamos à disposição para pegar para vocês e fazer essa entrega. Lembrando que a pizza do bem é uma das fontes, né, que nós temos aí como recursos para manter a nossa casa, as obras assistenciais. Então, se vocês contribuírem, com certeza será destinado aí à manutenção de todo o trabalho. Vamos convidar os médios passistas para se posicionarem no nosso passo coletivo, a fluidificação das águas, a nossa prece final. Desejamos a todos uma excelente semana e nos encontraremos aqui no próximo domingo e durante as atividades da nossa casa no decorrer da semana. Fiquem todos com Deus e que Jesus os abençoe. Amados irmãos, vamos nesse instante unir os nossos sentimentos de gratidão, unir os nossos sentimentos de fraternidade, de solidariedade, rogando ao alto que abençoe o nosso planeta Terra em cada um dos seus seres, que possamos despertar para a grandeza da vida, para a grandeza do amor, da caridade, buscando estarmos cada vez mais próximos ao Pai. E neste momento do passe, da magnetização das águas, vamos nos unir, rogando ao Cristo Jesus que derrame sobre cada um de nós, sobre as águas, as bênçãos necessárias, que possamos também curar as nossas dores, sejam elas do corpo, sejam elas da alma, e com a oração que o Cristo nos ensinou, vamos nos colocar diante dele, da sua imagem, dessa imagem mental que temos, e ao seu lado receber as vibrações do amor, a luz da serenidade e a paz. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos da prática de todo mal. E ainda nesse estado de consciência, que possamos abraçar a Jesus, nosso Divino Mestre, e ao retornarmos nesse instante, agradecemos. Que o Pai nos abençoe hoje e sempre, que tenhamos todos uma linda semana, assim seja.